Agora sim, vamos aqui a essa reflexão. Repete comigo assim: diante do mar vermelho, Deus assume o controle. Ei, quando você estiver diante de uma situação difícil na sua vida, lembre-se desta frase e, obviamente, dessa história que vai ser narrada. Porque várias vezes na nossa vida a gente vai estar diante de mar vermelho. E são muitos. O mar vermelho que você viu a história, que você leu e que você conhece, ou talvez acha que conhece, ela não está na Bíblia só para poder ilustrar. Não é uma história ilustrativa. É um exemplo que Deus deu de como Ele age com o povo, como o povo age com Ele, o que Ele faz, independente da atitude do povo, o que Ele faz. Então é sobre isso. Esse episódio é sobre uma relação de amor, carinho, de amizade de Deus com o povo. Então, abra aí, o Êxodo já está aberto, capítulo 14, nós vamos ler apenas do 13 ao 16. Capítulo 14 de Êxodo, versículo 13 ao 16. Quem encontrou, diga amém. Assim diz a santa palavra de Deus. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. Versículo 14. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Versículo 15. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim, Moisés? Diga aos israelitas que sigam avante, que marchem. Versículo 16 e último. Erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca, ou em mar em seco. Amém? Então esse episódio é muito conhecido, mas ele traz algumas lições, e eu quero rapidamente descortinar com você, para você sair daqui com essas lições. Por quê? Porque o mar vermelho aí nessa história não foi apenas um obstáculo. A gente sempre olha o mar vermelho como um obstáculo. A gente traz isso, não é errado você entender desta forma. Mas existem outros ensinamentos sobre o Mar Vermelho, além de ser um obstáculo. Além disso, existem nuances nesse texto que vão te ensinar agora, adiante de quaisquer situações que você venha passar, você entender que naquela situação, no meio e diante do Mar Vermelho, o teu Deus vai falar com você e vai te dar instrução. Não pare, continue marchando, levanta aí a vara e vamos embora, dá ordem. Porque o diabo é astuto. Ele cria mares vermelhos para que a gente pare a cada travessia. Então, nesta manhã, o Senhor quer nos ensinar que o Mar Vermelho não foi um obstáculo para impressionar o povo, foi um tribunal celestial. Pastor, peraí, Mar Vermelho um tribunal? Sim, porque é no Mar Vermelho, é na dificuldade que Deus coloca, os corações na mesa. É na dificuldade que você vê. Quando você passa uma situação, vou dar um exemplo que eu falei hoje na escola bíblica. A pessoa perdeu um ente querido, pensa numa dificuldade. A pessoa perdeu um emprego, pensa na dificuldade. A pessoa perdeu um bem, olha que dificuldade. E aí se levanta um mar vermelho, porque cada uma dessas coisas que eu acabei de falar traz um sentimento, tristeza, angústia, dependendo do que seja, o desemprego. Não é agradável. A perda de alguém não é agradável. Perder um bem não é agradável, você ter que entregar um bem não é agradável. Agora, escuta isso. A partir de agora você nunca mais vai olhar para um problema, para um mar vermelho que se levantar da mesma forma. Você vai entender que aquilo ali também é um tribunal.
para ver os corações, para ver a sua atitude. A coisa mais linda é quando alguém perde uma dessas três coisas ou qualquer outra coisa e diz assim, mas eu estou triste, estou magoado, estou isso, estou aquilo, perdi aquilo, perdi meu familiar, perdi a minha mãe. Mas você permanece diante de Deus, obedecendo à voz de Deus. Quando Deus levou a minha mãe, era dia de congresso, foi uma festividade. Congresso dos jovens. E quando a pastora perdeu o pai, era um congresso de mulheres. E nós não mudamos o nosso coração. Porque era um mar vermelho que estava se levantando diante de nós. Um mar de tristeza, um mar de angústia, um misto de sentimentos que só quem já passou sabe. Por quê? Aquele velho por quê, Deus? Eu fico vendo gente que fuma, bebe, fica na noitada, vive até 90 anos, 100 anos. Minha mãe não fazia nada disso, dentro de casa, a velhinha nem saía direitinho. Morreu, novinha. Por que, Deus? Mas eu não vou mudar o meu coração diante do Senhor. Eu vou permanecer. Então, esse é o ensinamento que Deus quer que você tenha para o teu coração. Está passando por dificuldade? Cuidado. Pode ser Deus sondando o teu coração. Vendo quem é você. Vendo se você se revelar. É muito comum, no problema, a pessoa se revela. É muito comum isso acontecer. Eu não quero ser assim. Você não pode ser assim. Está com a dificuldade. Eu já conheci pessoas, nós já tivemos aqui há muitos anos, logo assim que abrimos o ministério, uma ovelha, ela ficava, ai, pastora, na época a irmã Paula, ai, pastor Ney, ai, era uma benção, ai, Deus é bom, Deus é... Ela tinha sempre um testemunho para contar do que Deus tinha feito. Mas toda vez que ela passava por uma luta no trabalho, ela vinha, ai, meu Deus, que Deus é esse? Por que Deus está fazendo isso? Pastor, eu não consigo entender por que Deus está permitindo isso acontecer comigo. Quando era a bênção, ela recebia, era Deus abençoando. Mas quando era um problema, ela mudava a postura dela. Ei, escute, não mude a tua postura. Não mude o teu coração por causa do mar vermelho. Olha o que Deus falou assim, olha o que Deus falou. Aqui é Deus falando. Ei, Moisés, por que você está clamando a mim? Diga ao povo que... Mas Deus queria ver a intenção do coração do povo, todo mundo parar. Ei, não pare diante dos teus problemas. O Senhor então disse a Moisés, por que você está clamando a mim? Porque você ora a mim, diga aos israelitas, Deus é insensível? Não, porque Deus sabe que o problema não é para te parar. Quer ouvir uma verdade? Sim ou não? Melhor não falar não. Melhor não falar não. Quer ouvir uma verdade? Todo problema é para você crescer mais. Se você entender isso, nada te para mais na vida. Todos os problemas é para te dar maturidade, para dar entendimento. E, escute, se você fizer o que Deus está te orientando aqui, que você já entendeu, você vai melhorar depois do problema. Amém? Então vamos para o primeiro ponto para a tua vida. O mar como tribunal, não como obstáculo. O povo não estava adorando, estava murmurando. O povo veio vacilando diante de Deus em todo o deserto. Tá? O mar foi para colocar a fé do povo à prova. As dificuldades que você está passando é Deus colocando sua fé à prova. Lembre-se, o mar vermelho é um tribunal. O seu mar vermelho é um tribunal. Deus está vendo, entrega a tua causa e guarda teu coração. Porque Deus está vendo o teu coração. O medo revelou a fragilidade da fé do povo. No Deus que sempre esteve com eles em todos os momentos. Deus livrou com mão forte, 10 pragas, fez, aconteceu, maná do céu, fez tudo que eu já ensinei e preguei para vocês. Quando chega diante do mar vermelho, a fé deles fraqueja. Eles se esqueceram do Deus que sempre esteve com ele. É por isso que eu lembro sempre a vocês. Ei, lembre-se de onde Deus te tirou. Lembre quem era você. Lembre-se de o que você era. Hoje você precisa melhorar como eu preciso. Precisamos. Mas nós éramos bem pior. Pior em todos os sentidos. Comportamento, ações, palavras. Jeitão. Esse teu jeitão aí, que não é fácil, foi pior. Sim ou não? É sobre isso. Então, quando chega agora, de quantos problemas Deus te tirou? De quantas coisas Deus te livrou? Em quantas vezes Deus mandou maná do céu para você? Provisão de Deus. Quantas vezes Deus levantou pessoas para te ajudar na hora que você precisava?
Quantas vezes Deus te rodeou de pessoas? Quantas vezes Deus foi contra os teus inimigos? Quantas vezes Deus te libertou com mão forte? Aí chega um mar vermelho diante de você, aí você chora. Olha o que o povo falou. Um Deus que libertou eles com a mão forte, eles falaram assim, Moisés, Deus nos trouxe aqui para morrer. Que mentalidade é essa? Se Deus tirou eles do Egito, se Deus deu livramento, se Deus fez uma opção de coisa, aí chega agora diante do mar vermelho, a pessoa fraqueja. A pessoa simplesmente, vou morrer agora. Ei, esse problema, essa situação, essa circunstância, seja o que você está passando, aprenda isso. Será que eu vou ter que pedir a irmã Neide, as irmãzinhas que passaram de 70 para vir aqui pregar para você? Para ela dizer quantas coisas ela passou na vida dela? Está aqui, 75 anos, a irmã Iná que está ali, a irmã Leila que está ali, para dizer quantas vezes elas passaram por coisas que parecia que ia ser o fim. E Deus está te trazendo aqui hoje para isso. Para dizer que este teu mar vermelho, e eu não estou desprezando o teu mar vermelho, mas cuidado, não é apenas um obstáculo para te parar, é um tribunal para te testar. Agora, o que veio depois do mar vermelho? A terra. Então, irmão, irmã, em nome de Jesus, nesta manhã, muda o teu coração nesse início de ano. Começa a agradecer a Deus até pelas questões que estão acontecendo, que vão acontecer. Senhor, só me ensina a lidar com cada... A irmã Tânia abriu aqui, ensina-nos a contar o nosso dia. Eu quero aprender a contar cada dia. Acontece uma situação, Senhor, me ensina isso aqui. Senhor, me ensina aqui. É um mar vermelho. Eu quero entender, eu quero deixar meu coração alinhado. Para que o Senhor, como fez com Moisés, diga o que fazer. Continue marchando. Deus está mandando você, continue. Continue na tua postura. Continue marchando, continue buscando, continue sonhando, continue projetando. Já dizia o samba do mundo, lá o povo do mundo declarou sobre a vida deles. Sonhar não custa, e eles acreditam nisso. Por que a gente não pode acreditar? Você não paga nada para sonhar. Então fala, Deus, eu sonho em melhorar. Eu sonho como essa irmã sonhou, em ter um carro. Deus está dizendo para você, qual é o seu sonho? Mas eu estou cheio de problema. Deus não está perguntando qual é o mar. Deus não está perguntando isso. Deus está perguntando para você, qual é o teu sonho? Deus está te lembrando, existe uma terra prometida, que emana leite e mel, provisão. E a gente não pode parar no Mar Vermelho. Você não pode parar no Mar Vermelho. Então, o desejo de voltar ao Egito expôs a mentalidade escrava. Isso me assusta muito. Eu fazendo essa mensagem ali, vendo o texto, eu já li tanto Êxodo que hoje eu tenho assim um pouco de, de receio, de medo até. Não uso essa palavra, mas eu vou usar para o texto bíblico, é possível. Porque eu tenho medo de fazer isso. O desejo de voltar ao Egito expôs a mentalidade escrava. Deus te libertou do mundo. Deus te libertou da mão de Faraó, que representa Satanás, do pecado, de tudo que era ruim. Aí agora você mudou de lugar, não está mais no mundo, mas cuidado para não ter mentalidade de escravo. O povo estava com mentalidade de escravo. Olhe para frente, olhe para Deus. Deus permitiu o cerco para revelar quem ainda governava o coração do povo, Deus ou Faraó. Escute. Deus permite situações para ver quem é que está governando o teu coração. Se é Deus ou se é Faraó. Se a sua atitude vai ser humana, vai ser carnal ou vai ser espiritual e madura, como aprendemos nesta manhã na escola bíblica. Quem está entendendo, diga amém. Então você tem que sair daqui hoje decidindo como será a sua atitude diante das circunstâncias que se levantam diante de você. Eu preciso aprender isso e estou vos ensinando nesta manhã. Essa atitude, essa situação, ela não é para te derrubar. O mar afogou alguém? Irmãos, a gente está falando de um mar. Não está falando de um rio, não. Como já teve, Josué passou lá pelo rio. Aqui é um mar, meu irmão. Minha irmã, isso aqui é um mar. Deus está provando que não importa o tamanho do seu problema, da sua situação. E aqui não é frase de efeito, não. É palavra de Deus. Está diante de vocês aqui. Que ele falou com o povo, ele falou com o líder Moisés. E a ordem de Deus foi, e agora? O que vai acontecer? Meu Deus, não. Moisés, continua.
Marche. Ei, Júnior, continue, marche. Mas Deus, tem um mar diante de mim, tem uma dificuldade diante de mim. Continue marchando. O mar vai se abrir e você vai passar a pé enxuto. Deus vai te livrar, vai te preservar. É o mesmo Deus da fornalha, é o mesmo Deus que estava aí, ó. A fornalha, o fogo não queimou e a água não afogou. É isso que a gente canta. É hora de você aprender a palavra. Então, o primeiro o mar é um tribunal, não é um obstáculo. O segundo, Deus intervém não por mérito, mas por soberania. Isso aqui é tremendo. Isso aqui é tremendo, ainda tenho tempo, eu quero explicar isso para você. Nós não merecemos, irmãos. A gente vacila, a gente erra, a gente peca, nós somos pecadores. Agora, o lindo de Deus, porque, pastor, eu estou passando por isso, porque eu estou errado, eu estou em pecado, eu estou fazendo isso. Ei, claro, o pecado gera consequência, o pecado vai te apagar, o pecado vai trazer consequências, mas Deus é um Deus tão maravilhoso, tão amoroso, tão grandão, que independente da sua situação, Ele vai abrir o mar. Eu vou te provar na Bíblia, porque o povo vem reclamando o tempo todo no deserto. Adoraram outros deuses, aprontaram todas. Quando chega perto, tudo bem que muitos pagaram o preço e tal, mas a nova geração que estava ali, Deus vai lá, e independente deles terem vacilado, independente deles terem sido filhos de pessoas que vacilaram com Deus, que aborreceram Moisés, que aborreceram Deus, Deus vai lá e nunca deixa de ser Deus. A irmã Neide falou isso aqui de manhã. Ela falou, e essa frase ficou no meu coração, ela falou que, mesmo passando por situações difíceis, o mais importante é saber que Deus vai estar sempre lá. Mesmo diante do seu mar vermelho, Deus estará lá. Aí eu sou obrigado a presentear-vos com a minha voz, cantando um louvor para você, que eu não estou lembrando aqui, mas vou trazer à memória. Um que fez sucesso agora aí, Deus está lá. Como é que é? Nas horas escuras da vida, Jesus está lá. Quando ninguém tem tempo, é um negócio desse aí, que você não pode nem me criticar, que vocês também não sabem. Tem gente me julgando, pastor, não sabe cantar e quer cantar. E tu que não sabe nem me ajudar a cantar, irmão. O mais importante é que Jesus está lá. Ei, Jesus está lá. E isso aqui não é frase de efeito. Escuta essa. Eis que estarei convosco. E sabe o que significa o convosco no sentido geral, amplo da palavra? Ele não está falando assim, eu estarei com o povo de Israel, eu estarei com o profeta Daniel. Ele não denominou. Jesus e Deus são assim, magníficos. Jesus, quando ele está na ceia, ele fala assim, este é o meu corpo que é partido por vós. Este é o meu sangue que é derramado por vós. Ele não tinha nem morrido ainda. Ele jogou por presente, algo que ia acontecer. Por que isso? Quando ele faz isso, no mundo espiritual, ele está fazendo um documento que é atemporal. Quem está entendendo, diga amém. Quando o pastor fala aqui, eu declaro, em nome de Jesus, este é o meu corpo que é partido por vós. Este é o meu sangue que é derramado. É como se fosse derramado toda vez. Está entendendo isso? Este é o meu sangue que será derramado por vós. Aí vai o pastor aqui agora. Este é o meu sangue que será derramado por vós. Já foi derramado. Este é o meu sangue que é hoje derramado sobre vós. Amém? É sobre isso. Então aqui eu vejo Deus fazendo a mesma coisa. Agindo do mesmo jeito. Estarei convosco. Serve para todo mundo. Ele não deu um endereço fixo. Qualquer pessoa pode falar, ei, Deus, seja comigo. Seja comigo diante desse mar. Eu não sei qual é o mar que você está passando. E o mar aqui também não tem nome. Pode ser financeiro, pode ser problema na família, no casamento, com filhos, filhas, seja o que for, enfermidade. Ei, só escute isso e creia. Eu não sei, irmãos. Do jeito que eu sou meio doido, eu acho que eu ia acreditar. Eu sou Moisés. Meu cajado aqui.
Aí Deus, Deus, olha aí, o povo está querendo me pegar aqui, dizendo que eu trouxe eles para furada. Cadê o Senhor agora? Aí Deus aparece. Ai, glória a Deus, aleluia. Aí Deus fala assim, parafraseando, tá vendo esse mar aí? Mete as caras. Irmão fala, dá licença, Deus. Vambora, pessoal, vambora. Eu não sei se eu iria falar. Marcha, pessoal, vambora. Deus mandou marchar. Quem está entendendo, diga amém. Tem que ter muita fé. Deus está dizendo isso para você. O mar é grande. Parece que vai dar tudo errado, não parece? Só continue. Vem para IBD, irmão. Vem para o culto de domingo de manhã, irmão. Toma vergonha na cara, vem à noite também. A não ser quem paga Uber, que a noite é mais cara, eu sei. Eu sei, tu sabes, Senhor. O Senhor vai sondar o coração de cada um. Irmão Felipe, cheio da grana, não vem à noite para não pagar Uber. Que isso, irmão? Estou brincando. O irmão vem de carro, graças a Deus. Olha isso. Ei, escute, em nome de Jesus. Quarta-feira. Está trabalhando? Deus te abençoe. Não está? Pode vir. Venha. Porque na hora que o mar se levantar, você vai precisar de conhecimento. Olha, está dando o estudo aí, eu passo aqui, é dentro da palavra, para você aprender na prática. Porque é muito bonito falar, vamos embora, Deus é conosco, mas se você não tem conhecimento, vai fazer besteira. Se você não tem conhecimento, Deus vai abrir mar para você, depois dessa palavra, Deus vai abrir mar. Deus vai te dar coisas. Se você não tiver o conhecimento da palavra, se você não descobrir o teu propósito, se você não tem o propósito, um carro na sua mão pode ser um problema. Se você não tem propósito, você não sabe, tem palavra, se você não tem conhecimento, se você não tem sabedoria, teu filho, tua filha voltar para casa pode ser um problema para você. Teu marido voltar vai ser pior. Você entrar num relacionamento vai ser pior. Eu aprendi uma coisa, tudo é a palavra. Tudo é a palavra. A irmã Neide falou isso também. Eu fui um bom aluno, né, irmã? Aprendi bastante. Falou. Palavra. É o conhecimento. Amor. Maturidade. O que traz maturidade para o cristão é a... Moisés teve que ser muito maduro para falar, eu vou levantar a mão aqui, vamos embora. E aí eu fecho. Deus não esperou o povo ter fé alta. Deus fez, mesmo vendo a fragilidade do povo. Ei, pastor, estou fraco. Pastor, estou fraca. Eu não estou me sentindo forte espiritualmente. Ei, o povo também não estava. E Deus fez, sim ou não? Fez. Então não é sobre você, é sobre o Deus que você serve. O livramento não foi resposta à confiança humana, mas foi sobre a fidelidade de Deus. Sabe por quê? Tem coisa que Ele vai fazer na tua vida, não é porque você está merecendo, nem porque eu estou merecendo, é porque Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir a palavra dEle. Se Ele falou que Ele vai te dar, Ele vai te dar. Mas o importante é você ter maturidade para suportar e saber o que fazer com o que Ele vai te dar. A intervenção foi uma decisão soberana, não porque o povo merecia. Quando um homem chega ao limite, Deus permanece absoluto e faz o que precisa ser feito. Ei, talvez tem fases que você chega no teu limite. Lembre-se, Deus, irmão Josias até citou isso aqui, Deus é fiel. Ele vai fazer. Ele zela para cumprir a palavra dele sobre a minha vida, sobre a tua vida. Amém? Então, mesmo diante do mar vermelho, Ele é fiel. Se você merece, se você não merece, se você é tal, Ele vai ser fiel. É claro que Ele vai sondar o teu coração, porque é um tribunal. Mas o que Ele tiver que fazer, Ele vai fazer. Ficou o exemplo entre a minha barriguinha e o ar-condicionado. Deus nos deu uma palavra, sim ou não? Ele cumpriu a palavra dele, ainda que eu cumpri a minha pela metade. Se Deus falasse assim, eu só vou permitir o ar se você reduzir a barriga a 0. Irmãos, não tinha ar. Mas Ele cumpriu a palavra dele, sim ou não? Mas quero dizer para vocês que eu já emagreci 3 quilos, irmão. Só que a barriga é a última coisa a diminuir. Entendeu? Mas, né, irmã? Mandei a foto lá para ela, assim, do negócio lá, como é o nome lá? Da balança. 3 quilos e pouco, irmão. Entendeu? Aí a irmã ainda falou assim, Ney, falta um pouco mais. Eu falei, amém, irmão, tamo junto, obrigado. E por último, a travessia não foi sobre águas, mas sobre dependência. Já parou para observar que aquele mar vermelho enorme simplesmente foi para um canto, foi para um outro, e eles passaram. Quer ouvir uma verdade? Vou falar com cuidado para não desvalorizar a palavra de Deus.
para que você entenda. Essa história nunca foi sobre o Mar Vermelho. O Mar Vermelho foi um título que deram. Não foi sobre o mar. Foi sobre dependência. O nome dessa história deveria ser A Dependência de Deus nas Dificuldades. Mas, como o mar é algo que assusta, colocaram a travessia do Mar Vermelho. E aí todo mundo se apega, o mar se abriu. Ei, o menor detalhe para Deus foi o mar se abriu. O mais tremendo foi ele mostrar para mim e para você que a nossa dependência está nele. Porque é ele quem abre o mar. É ele que abre o mar. Ah, pastor, então se o senhor está desvalorizando o mar, tá bom, para não acabar com a sua infância gospel, eu vou dar valor para o mar. O mar representa algo grande que pode ser resolvido por Deus. O mar tem um simbolismo de algo muito grande, que é, você olha assim, é infinito o problema, mas que se você depender de Deus, não de homens, não de pessoas, não do pastor, mas do teu Deus, ei, ele vai abrir o mar e você vai passar sem molhar os pés. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Fica ligadinho que eu tenho ainda aqui, ó. O povo aprendeu que viver com Deus é caminhar aonde não há, ei, escuta, garantias naturais e humanas. Ei, não tinha garantia nenhuma que o mar ia se abrir. Humanamente eu nunca vi. Ei, qual foi a vez que tu viu o mar se abrir de novo? Nunca mais nós vimos, não. Está cheio de homem de Deus poderoso na terra. O homem da revelação de CPF, o homem da revelação do endereço, o homem da revelação do número da telecena, da motocena, sei lá do que é. Mas ninguém tá, nem os caras que cura até pilastra, irmão. Ninguém abriu mais um mar vermelho. Sabe por quê? Porque nunca foi sobre mar. Se fosse, Deus ia estar abrindo o mar vermelho o tempo todo para provar alguma coisa para mim e para você. Ele só deixou o exemplo. O mar representa o problema, mas não é sobre o problema e não é sobre o mar. É sobre o seu relacionamento com Ele, a sua dependência com Ele. Saia daqui hoje dizendo, Senhor, esta situação que está diante de mim, essa será a minha oração. Eu estou na tua dependência. Mas eu te agradeço, porque o Senhor, em todo o deserto, sempre foi conosco, sempre nos alimentou com o maná do céu. Não será um mar que vai te parar, em nome de Jesus. Concluo dizendo, o Mar Vermelho não foi um obstáculo, foi um divisor de histórias. Ali Deus mostrou que quando o homem chega ao fim, ele continua sendo Deus. A maior lição não foi a abertura das águas, mas o entendimento que a vida com Deus é vivida em dependência absoluta. Quando não há mais saída humana, a palavra do Senhor ainda governa a sua vida. Amém? Dê uma salva de palmas ao Senhor, a Ele. Agora você entende por que os louvores foi só de adoração a Ele? Grande é o Senhor na cidade do nosso Deus. Ele é a tua alegria. A alegria de... Difícil achar o tom, né, irmão? Vai. Declara aí, vamos adorar. Ei. Ele te dá alegria nesta manhã mesmo em meio às tribulações e os problemas. Declare, o teu Deus é grande. É o Senhor em quem nós temos a vitória.
e que nos ajuda contra o I. Está se levantando contra você? Descansa. Ó. Receba a nossa adoração, Deus. Glorificamos o teu nome, a tua igreja te adora. Queremos o teu nome em grande. Na luta e você adorando, você é doido. E agradecer. Agradeça por tua obra, salvação, libertação, sonhos. Confiamos. Continue confiando. O amor dele pela tua vida é infinito. Declare o Deus eterno. Isso é. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Quem diria que mesmo em meio às tribulações e dificuldades, você declararia: grande é o Senhor. Eita glória. Vamos fazer uma oração para fechar? Para a gente selar no mundo espiritual. Quem aqui já viu em Salmos, quando tem entre colchetes dizendo sela? Nunca viram, não? Está lá o texto de Salmos, aí tem alguns lugares que tem lá, sela. Sela essa palavra no teu coração, irmão. Ó, repete comigo. Senhor, reconheço que muitas vezes chego ao meu limite, com medo, dúvidas e murmurações. Mas hoje entendi que não é na minha força que os caminhos se abrem. É pela tua soberania. Ensina-me a depender de ti. Eu dependo de ti. Me ensina a confiar quando parece que não há saída. Me ensina a caminhar sustentado pela tua palavra, que do Egito me libertou e quer e deseja que eu viva o melhor desta terra. Eu recebo, eu tomo posse da terra prometida, que emana leite e mel, a tua provisão. Nesta manhã, eu me submeto ao teu governo sobre a minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.